Boa tarde, pessoal. Nós estamos começando este momento do Grupo Humanidade Sábia. Vou pedir para a Thaís conversar um pouquinho com a gente sobre o que é o nosso grupo que nós temos realizado. O nosso grupo é um grupo de cônjuges dos bispos e bispas, né? A gente tem algumas coisas em comum, a gente se sente sozinha, às vezes um em cada canto. Então, a gente começou esse trabalho e a gente enfrenta, às vezes, desafios juntos, às vezes a gente compartilha alegrias juntos e juntas, né? E dentro desse trabalho, a gente está começando a trabalhar temáticas. Então, hoje é essa questão da saúde natural, mas como diz a Inamar, vai continuar, sempre vai ter alguma coisa para a gente falar, né? Não vai se esgotar o assunto. Muito bem, então vou fazer uma oração aqui, para a gente começar. Escuta-nos, ó Deus Pai e Mãe, quando nos reunimos neste dia e oramos pela unidade de todas as tuas filhas e filhos em tua igreja. Concede que cada pessoa possa te servir com verdadeira humildade. Concede dons e abençoa as lideranças de nossa igreja. Permanece com todas as pessoas que ensinam, que partilham, que aprendem. Abençoa aquelas pessoas que ministram a cura, as pessoas ordenadas e as pessoas leigas que também se dedicam ao dom da cura. Inspira as pessoas através das quais tu falas, especialmente nesta tarde. Abençoa as que trabalham em nosso mundo. Tem compaixão de todas as que sofrem com a doença, com esta pandemia, com as tristezas, as aflições, as inseguranças. Olha com bondade sobre os nossos lares e famílias, que sejamos instrumentos em tuas mãos. Mantém-nos sensíveis às necessidades de todos, aqueles que são próximos, os que estão mais distantes também. Rendemos-te graças pela tua criação. Te rogamos, Senhor, que ela seja cuidada com sabedoria e que o trabalho humano seja respeitado. Louvamos-te por todos os teus santos e santas que repousam em tua glória eterna. Em teu nome nos reunimos. Amém. Amém. Então, pessoal, vou começar a falar, vou partilhar aqui a tela com vocês e também vou parar, às vezes, um pouquinho para colocar mais pessoas na sala, né, quando elas pedem para entrar. Então, pode ser que eu pare um pouquinho para poder atender quem está entrando. Nós já temos trabalhado o tema das terapias naturais, do cuidado com a nossa família, no Grupo Humanidade Sábia. Mas como esse tema é tão relevante, a gente resolveu abrir para mais pessoas participarem. Por exemplo, a Denise já trabalhou com a gente, está trabalhando de novo, porque não é esposa da Câmara Episcopal, mas nós achamos que quando a gente coloca uma semente que ela brota, germina, uma árvore frondosa começa a crescer, né? Então, essa árvore hoje está ramificada aqui com a presença de vocês e será um incentivo para que aqueles que tiverem contato com o assunto possam pensar o que fazer na sua realidade, na sua comunidade, na sua diocese também. Tá? É um trabalho de multiplicadores, multiplicadoras que estamos fazendo. Eu vou partilhar aqui a tela com vocês. De terapias e cuidados naturais, o que a gente pode fazer para cuidar da nossa família? Com aqueles recursos que nós dispomos, o que a gente pode fazer para cuidar da nossa família? Eu começo contando um pouquinho da minha história, porque eu sofri uma mudança de vida muito cedo, mas só com 45 anos, há pouco tempo, eu descobri que o meu avô, Fábio Souza, era curandeiro de ervas e homeopata em Dom Pedrito. Ele tratava as pessoas da cadeira onde ele passou a maior parte da sua vida, porque ele tinha um problema de locomoção.
não podia trabalhar no campo e começou a atender com ervas. E depois que a minha família me contou isso, um tio mais distante me contou isso, a minha vida toda fez mais sentido. E aí eu descobri a motivação interna que eu tinha para não ser adepta de medicamentos da indústria farmacêutica. Não tinha muita vontade de usar esses produtos, usava em extrema necessidade, e também a minha motivação de evitar cirurgias ou procedimentos invasivos. Na verdade, eu só tenho uma cirurgia que é de cesariana, que não teve como evitar, porque eu queria parto normal até o final, mas não foi possível. Foi a única intervenção que eu sofri, né? Todas as outras escolhas da minha vida foram por tratamentos naturais. E então, desde a infância, eu sou adepta das terapias naturais. Desculpe aqui. Chás, tinturas, homeopatia, a bioenergia, a meditação, a alimentação caseira e outras, né? Tantas outras que a gente já entrou em contato, já praticou. Vocês também devem ter exemplos de várias. Mas eu preciso dizer que, como terapia natural, a primeira coisa que a gente deve prestar atenção é a alimentação. Aqui só um resumo de um assunto que a gente já trabalhou. Hoje vamos conversar sobre alimentação saudável como fonte de saúde, prevenção de doenças e aumento da imunidade para o corpo. Porque nós somos o que comemos. Então, a comida caseira e orgânica alimenta organismos saudáveis, pessoas saudáveis, e aumenta a imunidade, tão importante nesses tempos de sindemia que nós estamos vivendo. A comida industrializada, por outro lado, ela é artificial e ela sobrecarrega o corpo e o meio ambiente, envenena o nosso organismo aos poucos, até que chega um momento que fica insuportável e abre caminho para as doenças. Então, assim, só para resumir, porque eu não vou entrar a fundo nesse assunto, a gente falou já em nosso grupo de evitar o açúcar, todos os açúcares, farinhas e óleos, especialmente as gorduras hidrogenadas. Então, é preciso, na nossa vida, haver uma mudança de hábitos. Alguns a gente já teve e abandonou por causa da vida industrializada, do fácil acesso a produtos já prontos, né? Mas para alguns é uma mudança de hábito, para outros é uma retomada de hábitos antigos que nossas mães praticavam, nossas avós, nossas tias, os homens também. Hoje estou falando no feminino por vício, né? Mas os nossos pais que cozinham, né? Os nossos parentes aí que são dedicados na alimentação da família, já tinham uma opção no passado por comidas caseiras e podem ter abandonado. Então, é preciso essa mudança de hábito, a urgência de optarmos pelas hortas caseiras que a gente possa ter em casa, na comunidade, hortas comunitárias, pela aquisição de alimentos orgânicos, de produtores locais, da agricultura familiar, do MST, por exemplo, né? De quem está perto de você, para que esse alimento não percorra também uma distância muito grande até chegar à sua mesa e polua o ambiente. Então, uma coisa que a gente já falou também são da existência para quem não tem dieta vegetariana, como é o meu caso, que consumo bastante carne, que já existem opções orgânicas, frangos e carnes orgânicos nos supermercados e as lojas especializadas, mas já chegaram nas redes de supermercado e com preço bem caro. Então, é preciso para todo mundo, para quem come carne também, diminuir o consumo. Diminuir o consumo da carne ajuda a compensar o preço elevado e o impacto ambiental, tá? Mas para diminuir a carne, você precisa alimentar o seu corpo com nutrientes também dos vegetais, verduras, né? Não adianta só deixar de comer a carne e não se alimentar com variedade. Então, a gente já comentou também sobre a situação dos animais, que estão nos matadouros, né, de forma desumanizada, mas existe a questão dos ovos. A gente compra ovos que são de galinhas muito sacrificadas, tá? Preciso olhar, ter atenção a ovos caseiros ou de galinhas caipiras, criadas soltas e felizes, que têm uma existência feliz, e depois, né, esses ovos são mais humanizados na produção, fazem bem à nossa saúde. Também outra coisa importante é a maneira de cozinhar, não somente adquirir o alimento, mas na maneira de cozinhar.
a slow food, que é o cozimento lento, porque nossas avós, mães, tias, tios, nossos pais eram adeptos do cozimento slow food, pois ao cozinhar naquela época no fogão a lenha, quem aí tem um background rural, né, meninas, praticam o cozimento lento dos alimentos. Hoje, esse cozimento lento volta a ser utilizado, claro que a gente não tem mais fogão a lenha, muito raramente, mas volta a ser utilizado através de umas panelas elétricas que existem, que podem levar 5 a 6 horas para preparar os alimentos. Você coloca os ingredientes ali e programa durante a noite, né, ou de manhã cedo, ao meio-dia está pronto. Sem queimar, sem o cozimento rápido. Também as panelas de pressão que a gente usa elétricas, essas, na questão do slow food, não são boas, porque em 3 minutos, 30 minutos, a comida está pronta. O cozimento lento preserva o sabor e as propriedades dos alimentos, e a gente fica pensando, por que o mundo tem tanta pressa? Que como adeptos da terapia saudável, né, para o nosso corpo, a nossa família, a gente tem que fugir das chamadas fast food, aquelas que são de rápido preparo e já estão prontas lá só para a gente comer rapidamente, já sair correndo com a nossa vida diária. Então, o slow food é preparar, mas também parar em família para comer, junto se possível, mas comer devagar, fazer a sua prece, a sua oração, bater um papo depois, não sair correndo. O slow food é preparar e comer devagar também, mastigar bem. E um assunto que a gente ainda não falou, mas é importante nas terapias naturais, que para você estar saudável, você precisa se livrar de produtos químicos que são prejudiciais à saúde. Então, quando comecei a cuidar os alimentos, também achei bastante informação, estou estudando sobre as terapias naturais, que produtos químicos em excesso causam diversas enfermidades, como a intoxicação. Olha aí o álcool gel, né? Sempre melhor usar o álcool mesmo líquido na mão do que o álcool gel toda hora do dia. Eles podem causar intoxicação, diabetes e câncer. Os diabetes estão ligados a produtos químicos da sua casa. Sabão em pó, desinfetante, produtos de limpeza de banheiro, os detergentes, o creme dental e sabonetes antibactericidas causam diabetes. Só vocês pesquisarem o assunto. E câncer também. Eu não sou médica da área de saúde, não sou nutricionista, mas você vê o que tem naquelas embalagens. Olhem bem o que tem nas embalagens, atrás no verso, para saber que são prejudiciais à saúde e cancerígenos. Então, o que a gente pode usar com segurança na nossa casa e gastar menos? Usar água sanitária, o bicarbonato de sódio, o vinagre de maçã. Muitas coisas que você usaria o produto tipo Veja, né? Veja Ajax, você coloca no local o vinagre de maçã e depois o bicarbonato de sódio em cima, que aquilo ferve e limpa bem o seu ralo, o seu vaso sanitário, sua pia, e o tanque, tudo isso você pode limpar o azulejo com bicarbonato e vinagre, ou só o vinagre diluído em água. É bem mais acessível. Eu coloquei aí a garrafinha de vinagre. Não é orgânico, tá? Vinagre de maçã normal, porque você não vai consumir, então não precisa gastar no orgânico aí. O orgânico é para a sua dieta. E usar sabão, detergentes e desinfetantes caseiros. Algumas amigas fazem, algumas igrejas fazem. Você tem como achar, mas tem que ser bem natural mesmo, que alguns que vendem no mercado são enganosos, não são naturais. Usar sabonetes, o creme dental, desodorantes feitos de plantas ou com óleos essenciais. Então, aqui a gente está tentando fazer algumas receitas para ver se dá certo, depois oferecer aí para as amigas, tá? E eliminar todo o plástico da sua casa. Aqui eu já vou quase encerrar o assunto. Elimina o plástico da sua casa, porque o plástico é tóxico, tanto para guardar alimentos, quanto para aquecer alimentos, quanto para comprar alimentos no plástico, né? Tentar comprar as coisas aí a granel, colocar nos seus saquinhos de pano e acondicionar por exemplo, saquinhos de tule, voal na geladeira. Não guardar as coisas nem aquecer em plástico. Você está pensando no alimento orgânico, põe no plástico, aquece no micro-ondas, pronto, está todo contaminado. Não adianta nada.
E aqui, então, entramos no outro assunto das terapias caseiras. Eu fiz este ano um curso de terapias caseiras, estou me matriculando no outro para o verão agora. Vamos conversar, então, também sobre o que podemos ter em casa, de forma acessível, ao alcance das nossas mãos, para tratar da nossa saúde, socorrer a nossa família no caso de uma enfermidade, de um pequeno acidente, como uma queimadura e tal, ou o início de alguns sintomas, que é claro que a gente precisa ter um médico de família, um médico de confiança, ter a homeopata, ter um naturopata, ter outros profissionais, né, de fisioterapia, a gente precisa, nutricionista, todas essas coisas são válidas, mas às vezes você precisa ter alguma coisa porque não dá para ligar para a farmácia, você está isolado aí em casa, não quer sair, ou precisa atender rapidamente alguns inícios de sintoma até você descobrir o que é e tratar com mais eficácia, né? Então, isso aqui é aquilo que qualquer um de nós poderia fazer. Existem cursos virtuais, como esses que eu estou fazendo, não são presenciais durante a pandemia, talvez no fim do ano que vem retorne presencialmente, mas existem cursos virtuais sobre terapias caseiras para a saúde familiar e que disponibilizo depois a apostila para vocês. Como a gente pode tratar doenças e ferimentos em casa? Por exemplo, com chás, isso é do tempo da minha avó, né? Do meu avô. O escalda-pés, que é uma prática antiga, muita gente está fazendo escalda-pés, é uma delícia. Os banhos de assento, vocês devem ter feito já, que eu sei. Inalações, os aromatizadores de ambiente, aromatização de ambiente, por exemplo, aqui eu uso o material que a Carmen estava divulgando, né, que é a pedrinha, com um local para você colocar o algodão e o óleo essencial, né, isso aromatiza a minha respiração, em vez de botar o perfume caro, aquele que eu usava antes, né, que só põe se eu for numa festa, para me exibir no dia a dia, eu coloco o óleo de lavanda, ou se eu preciso de mais energia, eu vou botar um outro óleo que me dê mais energia no dia. As tinturas, xaropes, compressas, pomadas caseiras, óleos de planta, né, os fitoterápicos e os supositórios. Eu aprendi a fazer tudo isso. Hoje não dá para ensinar tudo, mas a gente pode fazer um grupo aí. Então, eu coloquei algumas coisas para a gente aprender hoje. Coloquei os chás. Os chás, todo mundo já fez, já faz, mas tem umas dicas. Os chás possuem efeito terapêutico. Eles precisam ser consumidos quando você faz dentro de 1 hora, para que você absorva bem os nutrientes ali. Consumir no máximo até 1 dia, conservar dentro da geladeira, porque eu, por exemplo, eu faço chá, não estou com a minha garrafinha aqui, eu faço chá, coloco na geladeira e vou tomando assim, umas 6 xícaras dessas por dia do chá que eu preparei, no outro dia, ou amanhã, eu já faço de novo. Então, você pode usar as ervas secas ou frescas, as folhas e flores, para fazer a maneira que eu estou dizendo aqui, porque tem outros tipos. Mas nunca usar aqueles chás individuais em saquinhos. Por quê? Para que para fazer um chá você precisa de um saquinho que depois vai fora? Poluir o ambiente. E outra coisa, os saquinhos são muito fracos. Faça um chá natural e chá de saquinho para ver a cor deles. Olha ali que eu coloquei alguns chás, né? Mas se você fizer um de saquinho, a maioria das coisas que tem dentro do saquinho são pedacinhos de pau, não são as ervas mesmo, tá? Para a indústria poder lucrar. Então, compra ele a granel, compra ele no peso e guarda, acondiciona em casa no vidro. Então, nunca usar chás individuais, aí você faz a medida que você quiser para você ou para a família. Mas usar o chá mesmo, tá? As plantas frescas ou secas. E nunca servir ou acondicionar em material plástico, também estraga o chá. O modo de fazer, nesse tipo aqui, você ferve a água, depois que desliga o fogo, coloca as ervas, tampa com um prato, e depois deixa em infusão, depende do chá, você deixa uns 5, 10, 15 minutos, vê a cor dele, e aí serve na xícara, jarro, garrafinha de vidro. Então, aí coloquei alguns na xícara de vidro, de louça, né, ali para você fazer. E também na sua igreja. Por que tem que ficar servindo refrigerante na igreja? Por que tem que servir suco de laranja concentrado, adocicado para as pessoas? Faz o chazinho, olha, eu ia na paróquia luterana aqui,
a pastora só servia chá de cravo, e a gente saía encantada, uma coisa barata, fazia chá de cravo, várias jarras geladinhas a gente tomava enquanto fazia estudo bíblico. Maravilhoso. Sei que na época do seminário aí, quem fez seminário era muito famoso, um chá lá também, acho que era chá de erva cidreira, deixar os alunos bem calminhos, não incomodar os professores. Outra coisa, olha, passei anos sem fazer, agora estou fazendo novamente, escalda-pés. A indicação é fazer antes de dormir, por 15 ou 20 minutos, para aliviar o cansaço, dores, ansiedade, depressão, problemas respiratórios e outros. Então, como fazer? Pega um balde de plástico de boa qualidade, que possa mergulhar os pés e as pernas até o meio das panturrilhas, não é só o pé, bom que a água chegue até as pernas, para absorver melhor o tratamento. Colocar água quente suficiente para mergulhar os pés sem desconforto físico, então é quente, mas não pode queimar, você põe o dedinho primeiro, né? Põe um dedinho primeiro, vê se vai aguentar, se não aguentar, tem que esfriar um pouco. E aí acrescenta 2 colheres de sal grosso, isso é básico, já é o escalda-pés, água quente e sal grosso. Mas há outras coisas que você pode colocar de acordo com a necessidade, mas pode fazer só com sal grosso. Também não é o orgânico aí, não é o caro, é o sal grosso comum, porque é só para colocar nos pés. Acrescentar 8 gotas de óleo essencial, para adultos, para crianças são 5, de acordo com a indicação desejada, ou acrescentar uma leiteira, né, porque eu fervo na leiteira, uma chaleirinha de chá de plantas bem forte, bem concentrado, você acrescenta, pode coar ou não, ou ficar com as folhinhas no balde, de acordo com a indicação, e aí vem no outro slide. Então, mergulha os pés por 15 minutos, 20 minutos, não deixa esfriar essa água, seca com a toalha. Eu tenho feito aqui, é calor, né? 15 minutos e não esfria a água. Mas em lugares frios, talvez você tenha que botar um pouquinho mais de água quente. Para nesses 15 minutos não diminuir a temperatura. Não pode ficar meia hora e tirar o pé com água gelada. Não fez efeito desejado aí. Tem que ficar com ele quente, com o balde com água quente. Aí você seca com a toalha, coloca as meias e deita logo em seguida. Não é para tomar banho depois, não é para sair para a rua, não é para tirar o lixo lá fora. É para fazer na hora de dormir, para não perder as propriedades. Aí olha o balde, esse balde tem no pão de açúcar, não tem ainda, tem no mercado, hipermercado, tem nas lojinhas de utilidades para casa, um balde grande com alça para você poder pegar ele depois e despejar lá no box, ou no tanque, ou no vaso sanitário. Então, esse balde com alças é bem legal. E cabe aí, tem uns que cabe o pé 43, viu, Caio? Não usar o balde de metal ou de madeira, nem o balde de limpeza, pelo amor de Deus, botou Omo, botou Vanish, usou e depois vai botar para fazer escaldapés. Toda aquela química vai parar no seu organismo, não pode usar o balde da limpeza, é um balde que você vai comprar, ganhar só para isso. E não deixar a água esfriar, né? Quando estiver fazendo o escaldapés, não pisar no chão e pegar frio depois, e não fazer no primeiro trimestre de gravidez. É aconselhado mais no final da gravidez, né? Por poder baixar a pressão, puxar o bebê para baixo. Então, não é bom nesse tempo. É bom quando já está terminando a gravidez, até para o bebê descer. Algumas coisas, né? Não são boas na gravidez. É bom sempre consultar alguém para saber também, pesquisar um pouco. E os óleos, então, para cada necessidade, eu aprendi, principalmente esses aqui. O sal grosso, sempre. Não tem óleo nenhum, não tem ervinha nenhuma, sal grosso. Mas, se quiser tratar, usar o capim-limão, óleo ou planta. Capim-limão, como chama aí? Capim-cidreira. É aquele compridinho. Capim-limão é aqui no Rio. Capim-limão para aliviar dores musculares. Você está um dia cansada, chega com as costas doendo, né? Agora, em pandemia, você está em casa, aí você sai um dia para fazer qualquer coisa, volta para casa destruída. Coloca lá o capim-limão para dores musculares. O de laranja doce, o óleo essencial ou a casca da laranja, come a laranja docinha e guarda a casca, seca no sol, faz uma jarra, uma leiteira de chá e despeja. Laranja doce é para aliviar tristeza e depressão. Esse é o escaldapés da alegria. O eucalipto, aí você já conhece, né? Para aliviar o entupimento das vias aéreas, se coloca nos pés, mas também pode fazer na panelinha, ou veja no escaldapés a inalação.
eucalipto na panelinha e fica próximo. A lavanda alivia a ansiedade e a insônia. Então, antes de dormir, está dormindo muito tarde, um pouco antes, coloca lá a lavanda. E os óleos essenciais, por exemplo, eu uso aqui o fitoterápica. A Júlia vende a fitoterápica. E está fazendo alguns cosméticos também para o rosto, para o cabelo, para o corpo, com esses óleos aqui. Mas a pessoa pode fazer em casa, dá trabalho, mas dá para fazer. O óleo essencial em casa. E também tem a doTERRA, que eu conheço aí. Já recebi indicação. Outra coisa, eu já vou terminando daqui a pouquinho, tá, Denise? Não vou dar todas as terapias que não dá tempo. Outra coisa que eu acho interessante e fácil é a compressa fria e compressa quente. Aquela bolsa de água quente, que a gente pode botar água fria também. Então, compressas frias e quentes. O frio contém e limita os processos em desequilíbrio. A compressa externa fria atua no corpo causando a contração muscular e constrição nos vasos sanguíneos. E nas emoções, a compressa fria promove o sentimento de limite e contenção. Então, você pode usar, onde você está sentindo dor, desconforto, um pano com água fria ou água gelada, a bolsa de água fria, colocar água fria dentro da bolsa de água quente, ou aquele gel, né? Aquela sacolinha de gel que você compra por R$3, coloca no freezer e deixa congelado e usa quando você tiver necessidade. Ou o gelo de babosa, que é pegar a parte de dentro da babosa e colocar numa forma de gelo só para isso, não é a forma de gelo que você vai tomar água e usar a mesma forma para água mineral. É uma forminha com gelo de babosa que você, na hora, você pega e coloca numa queimadura, por exemplo, não queimadura de frio, queimadura de calor, ou para aliviar alguma tensão. E se ficar muito frio, você sentiu, coloca, enrola, né, num paninho, numa fraldinha, num lenço, para que não seja desconfortável. Mas não há tanto problema com a compressa fria. A compressa quente é que você tem que enrolar mesmo. Então, a compressa quente, o calor acorda e estimula os processos de cura do organismo. A compressa externa quente gera relaxamento muscular e o alimento do fluxo circulatório. Então, o calor é sinônimo de vida e estimula o nosso organismo. Então, é um pano com água morna ou a bolsa de água quente, mas aí você precisa envolver numa toalha, numa fralda, num paninho, para não queimar a sua pele com essa bolsa, que a água tem que ser quente mesmo, para até aliviar, ficar um pouco, até esfriar e tira. Então, aqui, ó, é do livro do curso que eu fiz. Essa aí é a filha da professora que colocou a compressa de água quente e uma faixa para segurar ali, para algum desconforto, alguma cólica. E o material que eu recebi essa semana, nossa, estava atrás desse material, recebi só essa semana, cuidando do corpo com terapias caseiras, preservando conhecimentos tradicionais. Aonde você vai conseguir? Com professores capacitados, com comunidades indígenas, com comunidades quilombolas, né? Com pessoas mais antigas da família. Começa a mandar mensagem aí no WhatsApp, pedir alguma receita. Os nossos conhecimentos tradicionais estão se perdendo, porque a gente acha mais fácil usar um antitérmico, um anti-inflamatório e alimentar alguma indústria farmacêutica, né? Não sou contra medicamentos, mas eles devem ser tomados em questões pontuais, de muito já desgaste do seu corpo, você já está também com o diagnóstico feito e precisa deles para alcançar a cura, mas os primeiros sintomas e o dia a dia você pode evitar coisas mais fortes usando né, químicos mais fortes, utilizando as terapias caseiras. E tem um livro que eu não comprei ainda, mas foi recomendado no curso, que seria um dia à parte para a gente sentar e conversar. Esse livro, ou essa experiência da babosa, que é a indicação de leitura do livro do Frei Romano Zago, Câncer tem Cura, é um dos livros, que é a cura com babosa, e o outro é a babosa não é remédio, mais cura. Ensina a usar, não é só pegar e usar, você tem que se preparar para isso. Tem algumas indicações que você precisa tirar uma das toxinas da babosa, então não é só pegar e usar, tem que ter o livro, ter alguma indicação, tá? Por isso que eu não vou entrar na questão da babosa, que
são 3 horas de curso sobre o Barbosa, no mínimo, mais que é uma possibilidade. E depois, mais adiante, a gente vai ouvir a Denise agora, nós vamos partilhar as curas naturais que nós já praticamos, tá? É isso, meninas, que eu tinha para partilhar agora. E aprendi várias outras coisas no curso, mas precisa de 1, 2 meses para a gente ter tempo de ouvir e meditar e internalizar essas coisas. Nessa ouviu e já sua vida toda mudou, né? É uma coisa que eu acho que tem que ser em doses homeopáticas, a gente ir entrando em contato com as terapias caseiras, abraçando elas, deixando elas fazerem parte da nossa vida. Denise. Todo mundo ouvindo? Olá, boa tarde para todo mundo. Quem eu vi antes e quem eu estou vendo agora aqui. Por favor, Inamara, você pode me falar se tiver ruim a voz, o áudio, aí você me fala, se estiver diminuindo e aumentando, aí eu posso tirar o fone também. Então, eu sou a Denise, falo aqui de Curitiba e agradeço por estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco de sabedoria daquilo que a gente faz, daquilo que a gente experimenta. E o Ayurveda, então, como eu vou falar um pouco sobre o Ayurveda, eu vou falar um histórico pequenino, que o Ayurveda entrou na minha vida em 2010, depois do primeiro filho, e eu fiz uma série de terapias e me encantei por isso, e aí comecei então a estudar o Ayurveda nessa época, e agora fazem 4 anos, né, que eu trabalho e diretamente com isso, né? E eu gostaria de iniciar, então, convidando vocês para a gente se movimentar um pouquinho, respirar fundo e já fazer uma conexão com o próprio corpo, né? Então, vou pedir para vocês cruzarem os dedos assim ou assim. Isso. Estica as mãos lá no alto, estica os braços. Puxa o ar bem fundo, se quiser fecha os olhos, leva a cabeça para trás. Solta as mãos e vai soltando os braços do lado do corpo, volta a cabeça, deixa o queixo tocar lá no peito. Inspira, traz de novo a coluna reta, se ajeita na cadeira, troca a posição dos pés, das pernas. Cruza agora as mãos aqui ou aqui. Isso. Inspira e estica mais uma vez lá no alto. Leva o olhar para o alto. E solta as mãos e o ar e deixa cair do lado do corpo. Isso. Então, quando a gente movimenta, sente o corpo, se tem alguma tensão, mexe mais um pouco. E aí, para a gente conectar mesmo com a nossa essência, eu trouxe uma música que eu vou compartilhar a tela aqui do YouTube mesmo, mas depois pode ter o link aí para vocês procurarem. Só um minutinho que eu estou aprendendo ainda aqui a utilizar as tecnologias. Vamos ver se vai. Então você pode ouvir a música em silêncio. Pode fechar os olhos se quiser. É uma oração
de você. Como vós eu quero ser, como a lua clareia, refletindo a luz do sol para a noite iluminar. Rumo ao oceano, nas suas águas brincar, sua beleza apreciando para a vida celebrar. Ilumina, minha mãe, esse medo, por favor. Me mostra a liberdade de viver no seu amor. Me leve às profundezas das minhas emoções, para eu ver com clareza inconscientes negações que me deixam dormindo em distorcido prazer, seguindo distraído, tão distante de você. Como vós eu quero ser, como a lua clareia, refletindo a luz do sol para a noite iluminar. Rumo ao oceano, nas suas águas brincar, sua beleza apreciando para a vida celebrar. Ó Mãe de Deus, proteja os filhos seus. Ó Mãe de Deus, perdoe os filhos seus. Ó Mãe de Deus, proteja os filhos seus. Ó Mãe de Deus, perdoe os filhos seus. Deixa a luz brilhar, a flor florescer, a vida revelar a verdade do meu ser. Deixa o sol nascer dentro do meu coração, o amor manifestar a mais pura gratidão. Deixa a luz brilhar, a flor florescer, a vida revelar a verdade do meu ser. Deixa o sol nascer dentro do meu coração, o amor manifestar a mais pura gratidão. Ó Mãe Natureza, mostrai-nos vossa beleza. Ó
dizer sim para tudo que há de vir. Ó Mãe de Deus, ó Mãe de Deus, ó Mãe, ó minha Mãe. Então, voltando aqui, depois dessa música, e a música mais como um recarregar, assim, um trazer, um buscar da nossa essência, da essência do feminino, tão importante para que a gente traga esses recursos novamente, que são recursos livres da natureza, que estão a nosso dispor, né? Então, essa reconexão com o feminino, em aceitação a todos os seres, né? Que nós somos seres humanos e possuímos o feminino e o masculino. Então, trazendo essa conexão, né, entre feminino e masculino que está dentro da gente, que é a nossa essência, e buscando nesse feminino essa ligação com o espiritual, com as ervas, com os chás, enfim, com aquilo que vai trazer um pouco mais de equilíbrio, né, para os dias de hoje. E eu preciso do carregador. Técnica aqui, isso. Uhum. Tá. Então, o Ayurveda, então, como eu falei, ele entrou na minha vida lá há um tempo atrás, e a Ayurveda é uma palavra em sânscrito, né, que significa Ayurveda e Veda, conhecimento. Então, a Ayurveda é o conhecimento da vida. E ela é uma das filosofias das vastas que existem da terra lá da Índia, né? E só um pouquinho que eu tô conectando aqui. Aí, pronto. Obrigada. E então ela traz esse conhecimento há mais de 5.000 anos, né? Que foi passado então pelos sábios, aqueles que viviam nas cavernas, nas montanhas em meditação. Então os gurus, os sábios que receberam essa medicina, assim como as outras filosofias, né? E então passaram primeiro de boca em boca e depois isso foi sendo passado por escrito também, né? E dos livros e das coisas que a gente tem hoje, informações de estudo, tudo, que existe uma vasta, uma amplitude de livros assim nesse sentido. Então, o Ayurveda, ele trabalha basicamente baseado nos 5 elementos da natureza. Então, os 5 elementos eu fiz aqui à mão, a exemplo da minha mais nova professora, Rosângela, que está aí me assistindo, ó, à mão, viu? Então, os 5 elementos, éter, ar, água, fogo, água e terra. Esse é o lado certo. E aí, a partir desses 5 elementos presentes na natureza, então o éter, o vazio, o ar, que a gente já está mais familiarizado, é o ar que a gente respira, né? O fogo, a água e a terra. E aí, a partir dos 5 elementos, se formam, então, os 3 doshas, que é uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, os doshas do Ayurveda, o Vata, né? Então, o Vata é formado por 2 elementos da natureza, que são o ar e o éter. Aí o Pitta, que é o segundo dosha dos 3, é formado por fogo e água. E aí vem o Kapha, que é o terceiro dosha dos 3, que é formado por água e terra. Então, quando a gente abre, né, para os doshas, se abre também um leque, porque que dosha que eu sou, que dosha que está predominando no dia, que dosha. Então, os doshas estão presentes aonde
está presente a natureza. Então, em tudo que você enxerga na natureza, você pode colocar... Existe um dosha dominante ali, ou seja, existem elementos predominantes naquela essência, né? Então, a partir daí que o Ayurveda, então, avalia, aí entrando na parte mais específica dos indivíduos, avalia os indivíduos, né? Como eles estão fisicamente, como está o prana, ou seja, a energia vital que circula no nosso corpo e nos elementos da natureza, como está a tua mente, como está os sentimentos. Então, avalia essa gama toda de coisas que correspondem ao indivíduo, que não existe outro que tenha aquilo. Então, por isso ele é específico, ele é direcionado e não tem como... existem formas, agora eu já vou falar, da gente também, entrando já nisso então, da gente amenizar ou manter uma boa saúde seguindo os princípios do Ayurveda. E os grandes princípios para mim do Ayurveda são a promoção e a prevenção da saúde. Então, quando a gente está promovendo saúde, a Inamar falou de várias coisas, de várias dicas que podem ser feitas. Quando a gente está promovendo e prevenindo a nossa saúde e também olhando para quem está ao nosso redor, olhando para a natureza, olhando para os ciclos que acontecem, a gente está praticando, então, a Ayurveda. Essa é a minha visão. E aí... existem, para se gozar de uma boa saúde, então, dentro desses princípios de prevenção e de promoção, existem 3 pontos que eu também gosto bastante de frisar, que é a alimentação correta, de acordo com a tua essência, com o teu dosha, ou com o desequilíbrio que você está passando no momento. Então, a alimentação correta, um exercício físico moderado e adequado também ao que você tem, as tuas dificuldades ou as tuas facilidades, e um estado mental positivo, né? Então, essas 3 coisas são importantes para se gozar, né? Se viver em plena e boa saúde, né? E aí, eu gostaria de falar um pouco também, nesse tempo, eu vou pulando algumas coisas, porque se eu for entrar muito, eu vou acabar não falando tudo aquilo que eu gostaria de dizer hoje aqui, que são pontos importantes para se entender o que é o Ayurveda e como o Ayurveda pode ajudar na vida das pessoas. Então, uma das coisas importantes também são os ciclos, a gente entender que existe dias em que eu não posso comer certas coisas, existem estações do ano que regem, então, que elementos regem as estações do ano, e quando aqueles elementos estão mais característicos naquela estação, por exemplo, agora a gente está na primavera, impera os elementos fogo e água, oscilando, porque a gente está numa fase de transição, saindo do inverno, entrando no verão, então, enxergar como um ciclo da natureza. E aí, dentro desse ciclo da primavera, existe a parte que está saindo do inverno, chegou no pico da primavera e está entrando no verão. Então, é um ciclo da primavera. E dentro desse ciclo, no pico, impera, então, fogo e água, e aí mais fogo quando vai chegando o verão, dependendo da região também que você está. Então, se é uma região mais fria, se é uma região mais úmida durante a primavera, se é uma região mais seca durante a primavera, e aí, no olhar, quando você enxerga para a natureza assim, você pode, então, você mesmo compreender e escolher os alimentos que são apropriados para você ingerir durante aquela estação, né? E aí, falando um pouco mais dos ciclos, o que são os ciclos, né? Os ciclos noite e dia, né? A hora... o nascer do sol, o pico do sol, o pôr do sol, e aí entra o ciclo da noite, né? O ciclo noite e dia, influenciando também naquilo que a gente come, influenciando no nosso sono, influenciando... influenciado também pelos elementos. Então, à medida que o sol
faz o seu pico. Quando ele chega lá no seu pico, a gente tem uma maior presença de fogo, né? Então, o nosso Agni, que é a nossa capacidade digestiva, chama Agni no Ayurveda, a capacidade digestiva, então ela chega num pico também, então é por isso que a refeição do meio-dia é um pouco mais farta, e ela diminui para o nascer do dia e também diminui ao cair do dia, né? Então, enxergar o ciclo também da alimentação dentro do ciclo noite-dia. O ciclo da vida, né? Então, desde quando a gente é concebido, a gente recebe nutrição dentro do corpo que nos acolhe. E essa nutrição bem direcionada, no Ayurveda também se enxerga a nutrição do início da concepção, ali da formação, e de todos os 9 meses de gestação. Então, tem dietas adequadas para cada estado gestacional da mulher, que vão ajudar e auxiliar no crescimento do feto saudável, né? E depois que nasce, então a partir do nascimento, a gente só se alimenta do leite materno até certo tempo, o que é mais indicado, traz mais saúde para o neném, e aí aos poucos, quando vai chegando os dentes, a gente vai inserindo uma alimentação. Então a alimentação também vai num crescente. Então quando você chega no pico da vida, 25, 28, até os 30, 39 anos, né, nesse intervalo de pico de vida, a gente tem um Agni, uma força, um sol batendo em cima do nosso ciclo, né? Então, o fogo mais presente, então a nossa alimentação é um pouco mais farta, é um pouco mais ampla, às vezes a gente come de tudo e tá tudo bem, porque o nosso corpo tá super bem, então, né? E aí começa depois a decair, né? E quando vai decair, quando a gente vai envelhecendo, então, a gente vai diminuindo, decaindo, eu quis dizer assim, né? Não em outro sentido. Então, vai decaindo também, vai diminuindo o que você vai se alimentando, vai diminuindo o tipo de alimento que você vai comer, porque muitas vezes, se você mantém a mesma alimentação que você tinha no pico de vida, você realmente vai passar mal, né? Então, vão vir as doenças, vão vir os acometimentos, enfim, ou vai ter alguma doença mais grave ou mais suave. Então, aí falando um pouco do ciclo da vida. E aí, bom, as estações do ano. Agora o ciclo da lua, né? Que eu gosto muito eu trabalho, o meu trabalho sempre é direcionado para os tratamentos ocorrerem junto com o ciclo da lua. Então, se eu preciso de mais fogo digestivo, de mais absorção de nutrientes, ou se eu preciso de perder massa, né? Então, o ciclo da lua influencia no tratamento que o terapeuta, ou que você mesmo se conhecendo e conhecendo o próprio ciclo da lua, vai saber para direcionar o teu próprio tratamento. E aí o Ayurveda também enxerga os ciclos internos, né? Os ciclos internos do ser, né? Do ser desse corpo físico, do ser planta, né? Do ser animal, enfim, de todos os seres vivos. Então, os ciclos internos, e aí eu vou falar um pouco mais do físico, dos ciclos digestivos, né? Então, existem ciclos também da digestão, lembrando lá da idade, né? Existe o ciclo da digestão, e o ciclo da digestão inicia quando você vai fazer a escolha do seu alimento. Então, desde a escolha daquilo que você vai comer, você já está enxergando o ciclo da natureza, está enxergando o ciclo das estações, o clima, né? Você está enxergando o seu próprio corpo, está em relação com a sua própria, em relacionamento contínuo com a sua própria essência para descobrir isso. E aí entra o ciclo da alimentação, o ciclo digestivo, que começa lá quando você vai escolher o alimento. A Inamar falou ali das escolhas, né? Que você pode ter saudáveis, eu achei bem legal. E o ciclo, então, começa quando você escolhe. E aí, depois, ele é quando você põe na panela a forma como você prepara, a intenção que você coloca na frente da tua panela, do teu fogão, ou de onde você está cozinhando. Depois, os temperos que você vai escolher também, conforme aquilo que você precisa.
Aí entra a parte, então, mais física, que seria a mastigação, né? Que é tão importante. A gente falou junto com as mulheres lá desse tempo que a gente tem que dar para mastigação do alimento, para deixar o bolo formar, para deixar a saliva ajudar nesse processo inicial dentro da boca. E aí depois, quando a gente engole o alimento, então o processo acontecendo no teu estômago, acontecendo nos outros órgãos, até chegar no ciclo de saída do alimento, então até chegar nas excreções, que também fazem parte do nosso ciclo, né? Então, as excreções no Ayurveda são as nossas fezes, a nossa urina e o nosso suor. Então, olhar para as fezes, olhar para a urina, saber quanto urina, quanto defeca, o quanto sua, se não sua, também faz parte desse ciclo digestivo. Então, como que eu posso saber, Denise? Agora eu já estou até perguntando para mim mesma. Como que eu posso saber se eu, quando eu vou passar mal, ou por que que eu estou por que que eu tô com azia ou por que que eu tô com febre, né? Então, existe um corpo estranho que entra e aí precisa ser digerido também. Então, às vezes, a própria alimentação e a própria excreção, né, do ciclo digestivo, ela também influencia e faz parte de de um bom ciclo, de ter um bom ciclo digestivo. Aqui dessa parte. Então, eu já comecei a fazer perguntas, então eu gostaria de abrir, porque eu marquei essas coisas mais pontuais, porque eu gosto de interagir, assim, de saber o que que vocês gostariam de perguntar para mim, para a Inamar, a respeito do Ayurveda, né, ou daquilo que eu falei hoje, ou alguma interação no sentido daquilo que a Inamar disse, de dividir o que já tem feito, né? Pode abrir o microfone, então, para falar, para perguntar. Eu ontem estava com uma enxaqueca terrível. E daí como eu ia ficar por casa, eu tinha condições de testar se eu conseguia me livrar dela sem tomar o maldito Torcilax. Aí eu fiz de tudo, gente. Eu fui para o yoga através da TV, eu fiz meditação, eu fiz uma série de coisas. Tudo melhorava, mas eu não consegui me livrar dela. Tá? No final do dia, para conseguir dormir, eu tive que tomar o Torcilax. E não adiantou. Olha só, botei gelo na cabeça, porque o gelo ajuda muito. Tudo ajudava, tudo melhorava, mas curar, não curei. Eu tive que tomar a porqueira do Torcilax, que eu não queria tomar, né? O anti-inflamatório, relaxante. Aí a música, né? Tudo, apelei para tudo, assim. Eu não sei. É uma investigação que eu preciso fazer, qual a causa disso. Mas é claro que junto a gente sabe que tem essa tensão toda, etc, né? Mas eu fico procurando o que que eu comi, né? O que que pode ter feito mal. E engraçado é uma coisa, doce às vezes me faz mal e às vezes me faz bem, parece. Tá? Às vezes eu acho que tem muita relação com o fígado, meu problema de dor de cabeça. Tá? E parece que, eu não sei se eu estou enganada, mas eu acho que o doce, ele às vezes ajuda o fígado. Eu não sei se estou enganada, eu estou perguntando. Está enganada. Estou enganada? Acho que você está enganada. Eu tenho a impressão, às vezes, que eu faz queria bem. comentar isso que ela falou, porque eu não sou médica, não sou nutricionista, mas eu acho que é importante até a gente ter um diário. A gente ir anotando, a partir de certa idade, né? Aquilo que a gente se sente bem, os tratamentos que a gente está fazendo, quando a gente se sente mal, tentar fazer isso que a Liane se perguntou, o que será que eu comi? Ou será que é atenção? A gente fazendo um diário da nossa, só para nós, não é para publicar no Facebook,
no Instagram, no WhatsApp, gente, é o seu autoconhecimento, porque assim, a pessoa tem dor de cabeça, não tem como saber o que é, mas essas terapias que eu falei são para os primeiros sintomas e para você ver se melhora, né? Por exemplo, a compressa fria, ou óleo de lavanda colocado uma gotinha de cada lado, assim, atrás da orelha. Eu também durmo com aquela almofadinha, né, nos olhos com aromas, que é para diminuir alguma tensão. Claro que você vai testar, mas não quer dizer que toda dor de cabeça Aroma você às vai vezes faz conseguir. mal. E no Ontem meu eu caso... inventei de usar Ontem eu inventei de colocar um incenso e me fez um mal terrível. às vezes é uma coisa que você não está acostumado, juntou com um fator me fez um emocional. mal, foi uma das coisas que agravou a dor de cabeça. Eu acho que eu não consegui me livrar dela por causa do cheiro do incenso. No meu caso, eu tinha muita dor de cabeça, era fome. Era só comer qualquer coisa que passava. Então, você precisa se conhecer. Não existe uma receita única para passar a dor de cabeça. Então, aí você ir conversando consigo mesmo e com outras pessoas até você diagnosticar, né? Por exemplo, a pessoa colocar as mãos sobre aqui, essas almofadinhas, né? Sobre os olhos. E respirar fundo, né? E fazer uma desobstrução ali também ajuda, claro. Mas se for frequente, você tem que descobrir qual é a causa, né, o gatilho dessa dor de cabeça e tratar também. Agora, só esperar ela vir. A gente está falando assim, só esperar vir, já tomar o analgésico, não é solução. Você está só jogando o problema para frente. Mas... O dia inteiro esperando, eu fui tomar às 11 horas da noite para poder dormir. Uhum. E uma coisa que eu não cheguei a falar, mas assim, a gente estudando esse assunto, só para terminar, a gente conseguindo tratar o nosso intestino e o nosso fígado, eles estejam bem tratados, funcionando bem, várias outras órgãos do corpo vão funcionar melhor, tá? Eu acho que a gente tem que focar, como ela falou, o que será que está acontecendo com o meu fígado? Como será que está meu intestino? Acho que tem que focar aí num tratamento diário, né, de mudança de vida para que a cabeça não fique doendo, o pulmão não fique congestionado, que não dê pedra nos rins, tudo vai ter esse filtro aí, eu acho, de boa saúde no intestino e no fígado, que eu posso indicar como leiga. Lucinéia, queria comentar. Então, oi pessoal. Oi. Acho que contribuindo um pouquinho, acho que um pouquinho do que a Liane falou, assim, a questão das emoções e às vezes o desejo de comer algum sabor, né? Que eu acho que a Denise, eu não sei se eu cheguei depois, não sei se já falaram ou não, mas que também tem a ver às vezes, que nem ela falou, tomei o Dorcilax lá e aí passou. Então significa que era tensão muscular, né? Porque é um dos relaxantes musculares, né? Sobre a questão dos sabores e as emoções, que eu acho bem legal, né? Às vezes quando a gente está na fase pré-menstrual, a gente tem o desejo de comer doce, e isso supre realmente, mas tem a ver com as nossas fases hormonais, né? Que é natural. E é um prazer estar falando sobre isso, que legal, que momento lindo. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e ouvindo. Eu perdi a primeira parte, então peço desculpas de ter chegado depois também, mas muita gratidão a esse momento, que seja muitos outros aconteçam. Que bom reencontrá-las. Obrigada. Eu posso fazer uma colocação? Eu sou o Bispo Almir, tudo bem? Claro. Estão ouvindo, né? Sim, dá para ouvir. Respeito da fala da Inamar e da Denise, então eu gostaria de... como é que fica os idosos? Por exemplo, no meu caso, estou atingindo já quase os 80 e como muito pão, muito açúcar, muita carne gorda, e como é que a gente dá a nossa cabeça, né? É difícil, eu acho que esse momento aí dessa live teria que estar o pessoal mais moço realmente ouvindo, né? E tentar mudar o seu ritmo de vida. Aqui em casa a gente tenta não comer muita carne, e, enfim, fazer alguma dieta, diminuir o açúcar, né? Mas, no meu caso, eu sinto falta. Quer dizer, eu sou o homem do café, com bastante pão, pão no almoço, na janta, pão com doce, né? E, graças a Deus, eu me sinto bem, é claro, já com
como se fala na idade do condor, né? Mas eu gostaria realmente de tentar, né, a possibilidade de mudar o ritmo, né? E eu vi na fala da Denise, não sei se aí por trás... Não, eu eu tenho entendi. um genro que é Hare Krishna, a minha filha, a Miriam, enfim, né? E eles tentam, eles na sua casa eles fazem realmente isso, além de serem vegetarianos, ser veganos, mas Veganos, eu me acho assim às vezes fora do meio, né? Então só para colocar isso em relação ao idoso, aqueles que já estão com 80 ou estão chegando aos 80, que é no meu caso, né? Obrigado. Ah, que legal poder te ouvir. É muito bom também ter vozes masculinas presentes e preocupadas consigo mesmo, né? Com a sua própria saúde. Isso é bem bonito, bem louvável. Já é um hábito, uma mudança de rotina. E muitas mudanças são bem importantes, são questões que não dá para tirar, né? Como o levantar antes do sol nascer, o deitar, o jantar, por exemplo, até às 20 horas e o deitar antes das 22, isso faz parte do tratamento e eu digo, ó, isso aqui tem que fazer. Agora, a carne, os ovos, a proteína, eu não gosto de dizer proteína, eu gosto de dizer as coisas de origem animal, você vai intercalar naqueles 3 dias que você não consegue ficar sem a carne, né? Então, é importante enxergar dessa forma. E em relação ao envelhecimento, que também é importante dizer, é que a alimentação, ela tem que sutilizar assim como está sutilizando a tua vida. Então, a gente inicia com uma fragilidade, né, de vida, porque somos bebês. É importante também olhar que... Puxa, agora perdi. Você falou... Enxerga 6 sabores que existem, né? O doce, o ácido, o salgado, o picante, o amargo e o adstringente. E aí, dentro de cada sabor, está presente, como eu falei lá no início, um elemento da natureza, né? Éter, ar, fogo, água e terra. E aí, quando, por exemplo, a gente tá naquela fase que a Lucimeia colocou ali bem, que a gente sente aquela vontade, né, no pré-menstrual, as mulheres, de comer doce. Então, o doce, ele tem os elementos terra e água. Então, é o que a mulher tá num ciclo que ela vai expelir alguma coisa, ela tá precisando daquilo para aterrar, né? Então, o doce, ele vem saciar essa... E alivia, às vezes, a dor. Se você tem esse problema de dor, enfim, alivia, né? Alivia o estresse mental, muitas vezes, né? Porque dá a água e a terra que estão presentes no doce fazem o ar, né? O vata, o ar, o éter, né? Fazem acalmam, né? Dão sustância, sustentam então o corpo para passar por essa fase. Então, sim, muitas vezes quando o nosso corpo está em equilíbrio, ele sabe o que precisa quando sente fome, ele sabe o que precisa quando tem alguma vontade. Mas em outras tantas vezes, quando estamos em desequilíbrio, queremos comer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa e acaba passando mal, ou é um desejo, enfim, e acaba passando mal. Mas o natural da nossa essência é saber distinguir o que eu vou comer. Esse aqui está vivo, esse tem prana, esse eu vou comer, né? Esse vai me alimentar. Eu estou enxergando, tem cheiro, tem uma aparência gostosa, né? E aquilo tá sendo apetitoso, eu já estou comendo com os olhos, então esse vai me alimentar, né? Então esse é um pouco sobre os sabores.
Ai, a minha internet aqui está caindo bastante. Mas eu queria comentar das mudanças de hábitos de alimentação, que na verdade a gente começa a mudar quando alguma coisa começa a incomodar. Há pessoas que vão até a idade avançada sem mudar nenhum hábito alimentar, de repente porque sempre se alimentaram bem, não comeram a fast food, junk food, né? Não comeram porcarias, então não há uma necessidade no organismo de fazer uma troca. A gente troca, começa a se sentir mal. E são pessoas que também comeram muito em casa comida caseira. E disso que a gente fala de cortar açúcar, cortar farinha, cortar gordura, cortar os óleos. Por exemplo, eu uso só o óleo de coco, azeite de oliva e banha de porco. Eu não sou vegetariana, não sou vegana, mas diminuí o consumo de carne. Porque eu quis, né? Porque eu me senti melhor. Já cortei a carne e não me senti bem. Então, assim, é uma coisa muito pessoal. A dieta é uma coisa muito pessoal. E o relacionamento seu com a comida, com o reino vegetal, com o reino animal, né? Um relacionamento seu, se por algum motivo também de preservação dos animais, você não quer comer mais alguma coisa, vai afetar a sua digestão. Então, é melhor não comer. Mas assim, depende, não é para todo mundo, mas o que a gente pode evitar é o açúcar branco, o açúcar refinado, trocar por outras formas, né, de adoçar, como um açúcar orgânico, um açúcar demerara orgânico, um açúcar mascavo ou mel, mas sempre diminuir a quantidade. Isso é bom, diminuir a quantidade de doce que a gente come. Porque se a gente está preservando o corpo, dos açúcares, das farinhas, de gorduras que fazem mal, em algum momento da semana você pode comer. Se você se preservar um pouco, evitar, não cortar total, mas se você se preservar, deixar o seu corpo descansar, tem um momento que você vai na casa do amigo, né? Vai na casa do filho, chega alguém com um bolinho maravilhoso, você pode comer, não é vida de privação, nós estamos falando de buscar o melhor. Mas é claro que a gente come doce, é claro que a gente vai comer uma carne gorda se for, não for de dieta vegetariana, mas não precisa ser todo dia, toda refeição, né? E a farinha, por exemplo, eu não como farinha branca, mas a farinha ela é necessária também para dar energia, sustento aos músculos. Então, você pode escolher a melhor farinha para você, que é diferente para o outro, e comer, por exemplo, em dias alternados. O que eu reclamo assim das pessoas que comem, se não fizer mal para o principalmente, não tem problema, mas que come farinha de manhã, no lanche, ao meio-dia, à tarde, à noite, depois ficam com o organismo com muitos problemas, né? Porque não deram um descanso. Isso eu vejo como um problema em potencial. Mas se ele come o pãozinho de manhã e de tarde e na hora da janta não faz mal, não é necessário mudar também, né? É uma coisa que você vai sentir a necessidade. Você já ouviu comer pizza com pão? Não. Pastel com pão? Então, ele faz isso. Eu queria... Estão me ouvindo? Sim. Eu queria falar um pouquinho sobre quando você falou que o prato apetece, né? O prato apetece, você até saliva. A câmera caiu, está pegando a minha barriga, sabia? Eu engordei 4 quilos nesse período de pandemia, por incrível que pareça. Bom, enfim. Eu acho que quando a gente está falando, né, da comida que apetece, que você saliva, né, eu acho que a gente está falando da questão oral, né, da oralidade, do prazer oral, que é importante, né? E buscar comer um doce, né, um chocolate, tudo assim, né? A gente está falando disso, desse prazer oral. E aí a gente pode também observar se a gente não está, se a vida não está muito amarga, não está muito sem sabor, né? E a gente está precisando de um doce, e pode ser que a gente possa substituir esse doce por alguma outra coisa que dê prazer, né? Alguma coisa que você possa fazer que te dê prazer e que vai te ajudar a não comer o doce, a não precisar do doce para sentir o prazer, né?
Sim, eu queria voltar então nessa questão dos sabores, né? Todos os sabores são necessários para se manter uma boa saúde. Então, não é tirar simplesmente o doce, né? Não é tirar o sal da comida, não é tirar, né? Quando não está familiarizado muito com esses todos os sabores, a gente só sente doce e salgado. Acaba nem, não, mas o que que é ácido, né? O que que é adstringente? Né? Então, acaba não sentindo o gosto. Por exemplo, o mel é uma substância adstringente, né? Ele não trabalha e picante, ele é um pouco doce, mas ele não é totalmente doce, né? Por exemplo, as frutas secas. Eu gosto muito, se a pessoa não é chocolatra, ou se ela é, enfim, porque eu tinha bastante dificuldade no início de tirar o chocolate da minha vida, né? Eu gostava muito de comer chocolate. E é sempre do mais porcarento, porque o mais porcarento é sempre o mais gostoso. E aí, no início, eu tirei com as frutas secas, né? Então, eu gosto muito das frutas secas. A tâmara é excelente, ela é muito doce, ela supre da sustância, é um doce benéfico, né? As outras frutas secas também. O melado também algo bem importante, é um doce saudável, vamos dizer assim. O próprio caldo de cana, né? Então, são doces, são coisas que são saudáveis e o doce não é um veneno em si, ele tem que ser enxergado de uma outra forma, né? Nem o salgado também é importante, mas a gente acaba sentindo o salgado só no sal. Mas você sabe que esses 4 quilos que eu adquiri foi porque eu comecei a cozinhar. Comecei a ter mais tempo para cozinhar, comecei a ver receitas. E aí tudo quanto é receita que eu acho, leva leite condensado, creme de leite, todas. Entende? Esse mês eu fui fazer compra de meio, meu filho fez para mim. Aí eu pedi 4 latas de leite condensado. Gente, eu não comia uma lata de leite condensado por mês. Leite condensado aqui, uma lata durava meses. Eu não fazia nada com leite condensado. Mas eu vou fazer um sorvete, leite condensado, creme de leite. Vou fazer um bolo, leite condensado. Vou fazer um pudim, leite condensado. Tudo leva leite condensado, entende? Então eu estou parando com isso. Eu estou parando, estou voltando à alimentação que eu tinha, que eu sempre tive a vida inteira, que é muito legumes, muito verdura e um pouquinho, um pedacinho de carne mínimo, entende? Um arroz integral. Minha comida é muito saudável. Agora, quando eu comecei a botar, comecei fazendo pão. Foi a minha primeira aventura na cozinha. Vamos fazer pão. Curti, fiz pão. Aí as amigas começaram a trocar receita de bolo. Tomei a fazer bolo, eu não fazia bolo há milênios. Eu descobri que eu tinha forma de bolo que eu nem sabia. Eu não fazia bolo aqui em casa, não entrava bolo há séculos. Comecei a fazer bolo, comecei a fazer pudim. Esses dias eu fiz pudim de pão, gente. Olha, eu nunca fiz pudim de pão na minha vida. Quer dizer, o pudim, além de ter o leite condensado, tem pão. O Almir deve gostar. Pudim de pão. Entende? Então, essas coisas a gente ganha peso, faz mal, a gente ganha peso, a gente comecei a ter azia, sabe? Mas não pode, essa iniciativa de fazer o próprio alimento é excelente, né? Então não pode perder. Mas poderia ser com outros ingredientes, né? Eu estava pensando, gurias, meninas e meninos, a gente ter um movimento assim na igreja, né, de uma pastoral mais séria, de saúde, que a gente pudesse, inclusive, trocar receitas. Porque tem que fazer sobremesa, você pode comer, mas como ela já falou, as tâmaras são excelentes até para fazer brigadeiro. Brigadeiro é negrinho. Brigadeiro negrinho sem o leite condensado. Existem, né? Os canais de TV estão lucrando com isso, mas eu digo, quem sabe a gente faz nossa confraria e troca receitas de coisas que deram certo para nós, porque não precisa realmente de tantos industrializados. A gente pode usar coisas mais naturais e ter prazer. Não é para cortar o prazer, é para cortar as toxinas.
Exatamente, exatamente. Eu também gosto de compartilhar. Opa, desculpa. Não, eu estou falando isso meio que brincando com vocês, porque essas coisas acontecem, a gente não tomar cuidado, a gente começa a curtir uma coisa que faz mal para a gente, uma coisa que eu já tinha deixado de curtir há muito tempo. Né? E entrei na brincadeira de troca dessas receitas. Eu queria uma sobremesa. Sobremesa aqui em casa sempre foi fruta. Nunca tive sobremesas doces aqui em casa. Agora, deu vontade de comer doce, porque a vida está muito chata, essa coisa de ficar muito tempo em casa, né? Com essas notícias todas, né? Atravessando notícias, e um amigo adoeceu, e outro amigo adoeceu, e outro amigo morreu. Essas notícias estão perpassando, né? Essas notícias políticas horrorosas que a gente ouve todos os dias, né? Do que está acontecendo no Brasil, né? No mundo. Então, essas coisas intoxicam a gente, né? Essas coisas que a gente ouve, né? Que fica perpassando, e aí a gente vai compensar onde? Vai compensar no leite condensado. Ou no chocolate, né? Ou no chocolate. Mas nós podemos também fazer nossas receitas e não comê-las todas, né? A gente não precisa comer tudo que faz. Eu adoro ir para a cozinha, eu adoro fazer comida. Chego a fazer 12 pães numa receita que leva 3 quilos de farinha, eu distribuo para a vizinhança. Então, eu não engordo. E não é todos os dias que se faz isso, né? Então, eu acho que a gente pode fazer as receitas que não levem leite moça, que não levem creme de leite, essas gorduras. Eu não posso comer nada que leve gordura de porco, banha de porco, linguiça de porco, essas coisas. Não como nada dessas coisas, nem carne de porco tampouco, porque eu sou alérgica. Então, se eu comer, eu fico me coçando o dia inteiro. Então, nós temos comido muito frango, mas eu descobri agora que temos que ter cuidado também com o frango que a gente compra, né? Que tipo de frango que comemos. Porque pode estar bem doente esse frango que a gente come também. Exatamente. Eu sempre acho que se a gente comer o doce uma vez na semana, ele não vai ter o mesmo efeito de que se você come o doce toda refeição, né? Almoço e janta. Isso que a Denise falou, de começar o dia com pouco alimento, não ir com muita sede ao pote, mas se alimentar melhor na hora que o sol está ao pico, ao meio-dia, 1 hora, se alimentar bem. E sempre recomendava que o doce seja depois da comida salgada, isso pela dentista, nem sou eu que estou dizendo, né? Pela dentista, porque aí o seu paladar está preparado, né? Para você receber um doce, não ele sozinho. E depois, ao passar do dia, você ir diminuindo a alimentação até comer uma coisa leve, para parar de comer ao pôr do sol. Depois do pôr do sol, tomar só chá líquido, uma água com gotas de limão, e não fazer uma refeição pesada às 10 da noite, né? Então, eu acho também que é a dosagem. A gente pode fazer as coisas, mas não pode entupir o corpo com muita alimentação também. Tem que ser dosado. Como a Noeli falou, distribuir também. Você fez, mas não pode comer sozinho o bolo em 1 hora. Esse bolo pode ser comido em várias fatias, em 7 dias, põe na geladeira ou distribui para os vizinhos, para o porteiro, para o carteiro. Então, assim, voltando então assim para a questão dos sabores e a visão do Ayurveda em relação à alimentação, né? Então, segundo a medicina, todos os sabores devem estar em todas as tuas refeições. E para um bom ciclo digestivo, desde o preparo do prato, enfim, até entrar na boca, é necessário que se consuma, para uma boa digestão, primeiro o doce. Então, o prato durante a dieta, durante dietas, enfim, se inicia com um doce, né? Com um doce saudável, enfim, ou com apenas o alimento, né? Uma fruta, enfim, se inicia pelo doce, aí se come a comida salgada e mais pastosa no meio, e aí, ao final,
da refeição, se comem as verduras, no caso, em lugares mais frios, passadas em vapor ou cozidas. Em lugares mais quentes, então, se come a salada crua, porque então o doce prepara para receber a comida mais pastosa. E aí, quando entra a comida mais pastosa, o estômago está mais aliviado dos ácidos e pode, então, fazer a digestão disso. E aí, ao final, a comida, as saladas cruas, porque elas vão fazer uma limpeza, uma higiene daquilo que passou pastoso, grudento, por dentro da tua boca, do esôfago, do estômago, e aí vão fazer a boa digestão, chegar nos intestinos e ser bem absorvida e então ser excretado pelas fezes. Então, o ciclo, voltando, esse ciclo, ele é bem... a gente pode aprofundar bastante em relação aos sabores e ao ciclo da digestão, porque são coisas que realmente fazem a diferença tanto durante a dieta quanto no teu dia a dia, né? Então, além de enxergar todos os outros, né? Mas esse do metabolismo interno, da digestão interna é bem importante. Interessante isso que você falou, quer dizer, é o oposto do que normalmente se faz, né? Você começa pela salada, depois pela pastosa e termina com o doce. Você está falando o inverso. O oposto. O inverso é questão de tradição, é uma tradição, é um costume, né? É cultural, né? Então, também se torna um pouco, às vezes, mais difícil de transpor, mas não é impossível, né? Porque a gente está falando de uma refeição que você produz semanalmente na sua casa. A gente não está falando de uma festa que você vai, ou num jantar na casa de um amigo. A gente não está falando, porque a gente não sai para jantar todo dia fora, né? E agora nem pode, enfim. Então, a gente está falando em casos em que a pessoa se propõe a entrar num estilo de vida diferente e de experimentar, de ter essa experiência, de passar por essa experiência, né? Para você entrar nesse estilo de vida, você tem que estar ligado a um grupo, né, que pratique isso. Porque sozinho você não consegue. Se fizer um hábito só. Oi? Só se você fizer um hábito. Só se fizer um hábito. Sabe que na casa da minha filha, eu achei que era um costume, talvez seja um costume inglês, né? Eles comem uma fruta, depois se come o prato quente, e o pastoso, e por último, tipo assim, sempre tem alguma coisa que põe no forno, pimentão, verdura de folha grande, nem cortam uma folha, eles põem para assar aquela folha dobrada, né? Tipo uma couve, um repolho, uma coisa assim, a folha inteira, e come-se por último. Eu achei tão estranho que estava reverso para mim, né? A cultura inglesa, britânica, foi muito influenciada pela cultura indiana, até 1947 a Índia era da Inglaterra, né? Então, só depois que a Índia se libertou, então, da colonização, é que o Ayurveda foi um pouco mais divulgado, porque até então ele era praticado apenas no sul da Índia, que era um lugar mais longe do polo do norte, onde a grande civilização britânica tomava conta. Então, essa cultura, acho que foi um pouco influenciada também pela colonização, acredito que seja. Não conheço, não, posso dizer a partir da cultura indiana, né, que o Ayurveda então só pôde abrir mais, sair para o Ocidente depois da liberdade, né? Então, que se pôde divulgar mais. Até hoje em dia se fala entre as pessoas que estudam e os professores que se pratica um Ayurveda um pouco mais, vamos dizer, profundo, mais enraizado, mais de tempos... o Ayurveda real se pratica no sul da Índia, que o do norte da Índia já foi colonizado, né? Já foi modificado, enfim, para inglês ver, como diz, né? Então se fala assim, mas eu não gosto de fazer essa separação. Eu acho que cada um tem a sua contribuição, né, para dar a cada lugar.
Então, o que você sugere é que a gente faça isso, né? Para ir acompanhando, para ir conhecendo, né? É isso? Seria através de um curso? Pensa bem, você está me colocando muita coisa nova. Primeira vez que eu ouvi falar na minha vida sobre essas coisas. Denise, a gente nunca ouviu falar certas coisas, inclusive a gente tem hábitos diferentes, são muitos conhecimentos. Eu ia conversar aí com a Carmen, com as meninas, a gente, quem sabe, fazer um canal, porque nós estamos aqui hoje reunidos no Zoom, por exemplo, de uma diocese, às vezes é de outra diocese, mas aonde a gente acharia um espaço virtual nosso para irmos partilhando conhecimentos também. A gente quer ouvir a Lucimeia, que tem várias coisas acontecendo na paróquia. A gente poderia chamar mais pessoas, né, para construir essa humanidade sábia aí. Começar a trocar receitas, porque quando ela fala assim, o doce para começar a refeição, não, doce não é adoçado, né? É o sabor doce dos alimentos, isso aí não faz mal nenhum, não é uma receita de sobremesa adoçada, não vai comer um pavê e depois os legumes. Eu vou dar uma saidinha, mas já volto, tá? Eu entendo a fruta como sendo alguma coisa boa para... Há muito tempo, o médico vou muito homeopata, né? E ele daí diz, come uma fruta para preparar o estômago, para receber o alimento mais pesado. Mas esse mesmo médico, ele aconselhava a gente a comer a salada, e eu tenho a impressão que era antes. Mas eu não como antes, eu como misturado. A salada eu vou comendo junto. São muitos conhecimentos, a gente também precisa descobrir o que faz bem para o nosso corpo. Mas claro, aí a Denise está dando agora falou que a salada é depois. Aí outra pessoa deixa a gente confusa. Isso deixa a gente confusa, né? O médico lá disse para comer a salada antes, daí agora a Ayurveda diz para comer depois. Aí tu não sabe o que é melhor, se antes ou depois, então come durante. O melhor é você experimentar e fazer um tratamento por um certo tempo, ver se aquilo é adequado para você. Não tem o melhor. Nós estamos falando de diferentes conhecimentos, tá? Porque, assim, há diferentes dietas, há diferentes tipos de alimentação, tem a dieta mediterrânea, tem pessoas que fazem jejum. Então, de acordo com o que você está passando, você vai experimentar um tempo aquilo. Se aquilo foi bom para você, então você vai continuar, mas não é para competir conhecimentos que a gente está disponível. A gente está disponível para dialogar, e às vezes tem gente que não precisa fazer mudança nenhuma na dieta, já teve uma boa base de formação do seu organismo, que não vai precisar mudar, né? O que a gente fala aqui são trocas, não é isso? E eu ia perguntar se Carmen quer dar uma palavrinha, Carmen Duarte. Na realidade, assim, é tão bom quando a gente pode retomar esses princípios que às vezes ficamos assim um pouco distantes pela correria da vida, e como faz bem lembrar, né? Eu até mandei um vídeo que eu gravei aí para o De La Rosa Instituto, dando depoimento dos tratamentos que fiz, do tratamento do fígado, né? E colocar então essas impurezas, né, para fora, e aí eu mandei para algumas. Se o pessoal desejar, a gente pode até estar partilhando. Mas agradecer muito a vocês e a todo o grupo por ter, assim, acolhido com tanto carinho algo que tem a ver com a vida, né? Eu acho que nós somos privilegiados, na realidade. Isso é sabedoria. Ser privilegiado a abrir nossas mentes e consciências para um novo jeito de aprender a viver, retomando os princípios que a própria Inamar falou. A Inamar falou que aprendeu muitas coisas lá na infância e deixou de lado. E depois há uma retomada disso. Eu tenho a mesma sensação, porque eu vivi muitas coisas desses cuidados de saúde naturais, e simplesmente eu não pude fazer assim a nossa... essa continuidade, não fiz por uma questão desse período da história, né, e da própria educação, que se deixou de lado. E hoje estou retomando isso, e muito com a filha, né, também com a Denise, que tem nos alertado, e a gente tem procurado fazer isso de maneira muito
assim, aprendendo, reaprendendo mesmo. Muito obrigada, Inamara, Denise, por esses momentos, e que realmente Lucinéia, que a gente está vendo aí, que tem toda essa caminhada também, e quantos outros para nos ajudarem a progredir. E eu acho que o grupo, com certeza, vamos encontrar uma saída, né, Inamar? Da gente fazer uma diocese no outro, quem sabe a gente cria um espaço das mulheres, o Empodere pode ser um caminho também, né? O Empodere está aí, já aproveitou esse espaço para a gente publicar algumas coisas e hoje está também criando esse espaço para as mulheres na igreja. Muito obrigada e estamos com vocês. Se tudo isso se concretizar, vamos lá. E o nosso pequeno aqui dormiu. Aí eu estou conseguindo falar, viu? Tá bom. Beijo. Beijo, Luciméia. Só para a gente não perder, acho que essa proposta que foi colocada, né, de ter um círculos, eu gosto da palavra círculos, porque a gente pode estar pegando lá do norte até o sul e passando por nossos meios, né? Círculos de saberes, eu acho que a alimentação é um dos fatores que é bem interessante, porque tem a ver com aspectos culturais, tem a ver com memórias, né? Memórias que são positivas e memórias que são negativas e que às vezes a gente chora quando está comendo alguma coisa. Estou exagerando, mas são memórias, né? E aí para cada um é diferente. E acho que a Carmen Duarte falou uma palavra que eu acho que é importante a gente colocar, que é a questão da nossa consciência. E consciência é uma construção, né? Que depois que a gente tem, a gente não consegue mais fazer do outro jeito, né? Que é como se a gente subisse uma escadinha, assim, né? Às vezes a gente cai um pouco de volta, mas aí a gente lembra e tem força para restabelecer, né? Também foi falado aqui bastante de dietas e aí eu vejo, assim, que muitas vezes o nosso feminino, e aqui a gente acompanha muitas pessoas que vêm com dores e tudo mais, dores da alma, né? Em relação ao quanto da escravidão existe nesse universo feminino, em relação principalmente à questão da alimentação, que é uma coisa que tem que o nosso corpo tem que ser de um determinado jeito, tem muita escravidão nisso, né? Então, essa libertação, né, desse nosso universo cultural, tanto da alimentação quanto de outras práticas, então acho que a palavra consciência é bem legal, e acho que é assim que ela se dá, né? É nessas trocas de saberes. A Denise falou bastante em relação a como era antes. Então, assim, aqui a gente teve a oportunidade de acolher um casal de monges taoístas. E para nós foi, assim, muito, muito, muito especial, né? Que, em geral, essa alimentação que nós estamos falando aqui, ela é muito praticada pelos monges. Sejam em espaços fechados, ou sejam em lugares no alto das montanhas. Então, ela tem, de certa forma, uma tradição, né? Que também nós éramos privados dessas informações. Então, a liberdade, inclusive, de acessar essas informações, ela tem muito a ver com a espiritualidade, eu acho. Quando as pessoas falam que vivem no alto da montanha, eu sempre agradeço quando a gente sobe uma montanha, né? A gente fazia o retiro aí no Rio de Janeiro, que era no alto de uma montanha, e eu sempre tenho essa memória, né? O quanto quando a gente sobe, vai lá, e assim, Cristo fez também, né? Sobe na montanha, se organiza, reflete, recebe toda essa informação que não só assim nas trocas, mas também de maneira espiritual, e depois a gente desce para botar isso na vida, né? Para trazer na coerência, porque é difícil, não é uma coisa fácil, né? É exercitando, é caindo da escadinha, subindo de novo, e aí é tão gostoso quando a gente consegue, né? Não. Como é que é? Não, a Marlene telefonou dizendo que é para tirar uma foto. Ah, tá indo? Ah, tá. Ops, tem. Agora A sim. gente... Ela voltou. Então, a gente vai se organizando para ter outro encontro como esse, eu acho, antes do fim do ano, com outras pessoas para falar. E a gente conversar com o pessoal do Empodere Sua Irmã, que talvez seja uma maneira de empoderamento feminino mesmo, olharmos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos hábitos, né? Para a retomada da consciência naturalista e o que podemos fazer nesse sentido. Denise, você quer se despedir aí também? A gente já está chegando em 5h30, né? Que é o nosso limite aí.
Não, só gostaria de dizer que a gente sempre esse interesse, né, a dieta, né, que a Lucimeia falou também, e o alimento, mas o mais importante disso, né, é esse olhar para dentro, é o olhar para aquilo que tu tá fazendo, o olhar como tu tá agindo, né, de que forma tu tá colocando, tu tá sendo coerente, né, com aquilo que tu quer, com aquilo que tu acredita, né, e só assim é que se espalha, né? Às vezes a gente quer impor para a gente mesmo algo que não é ainda, não é a hora, não faz parte, vai te gerar estresse, como eu falei. Então, existe um tempo e quem quiser, a gente pode fazer grupos só para isso, né? Talvez só para direcionar para tratamentos, enfim. Mas que o mais importante de tudo é esse cuidado, o cuidar de mim, da minha essência, o cuidar da minha relação com o outro, né? Formando esse ciclo também, que o Ayurveda também enxerga que é importante, né? Que é o ciclo eu comigo mesma e eu me relacionando com os outros, com a vida. Esse cuidado, né? Esse cuidado que é eu gostaria de dizer que é o que a gente tem que estar mais atento, né? Obrigada a todas aí pelo tempo. Foi muito bom estar com vocês. Valeu. Muito obrigada a você.